Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h08, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de terça-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 921, já está aqui no estúdio o Júlio Pinhel, um dos idealizadores da Ciclo Limpo. Júlio, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Bom dia, obrigado pelo espaço, obrigado por essa oportunidade de falar um pouco sobre compostagem aqui com vocês hoje. Semana Internacional da Compostagem, nós estamos vivendo essa semana, é? Exatamente. A gente está na Semana Internacional, o nome correto, Márcio, é Semana Internacional de Conscientização da Compostagem. É um nome comprido, Entendi. Mas eu gosto de falar porque a ideia dessa semana é a gente falar com as pessoas sobre compostagem e sobre destinação adequada do nosso lixo orgânico. Esse é o grande objetivo da semana. E por que internacional? O nome já diz porque acontece em várias partes do mundo de forma concomitante nessa primeira semana de maio, né? A gente aqui do Ciclo ajudou a trazer para o Brasil essa semana em 2022, porque nós somos um dos fundadores da Associação Brasileira de Compostagem e via Associação de Compostagem a gente trouxe para o Brasil. E obviamente quando eu ajudei a trazer para o Brasil, eu trouxe para Botucatu também. Então, ano após ano a gente vem desenvolvendo ações em que qualquer empresa, qualquer iniciativa, qualquer ONG, qualquer escola que tenha algum trabalho com compostagem tem autonomia de fazer qualquer atividade localmente na sua cidade para divulgar a compostagem e a gestão adequada de resíduos. Então aqui em Botucatu a gente trouxe para cá, então desde 2022, ano após ano a gente vem desenvolvendo ações com esse objetivo então de que a palavra da compostagem possa chegar nas pessoas que não têm isso como prática sua cotidiana e do seu dia a dia, para a gente despertar essa consciência. Eu acredito que a maioria das pessoas ouça falar de compostagem, mas não sabe de fato como fazer. Ótimo. O que é compostagem? Eu posso fazer, eu posso participar. Eu acho que isso é fundamental. Nós trouxemos já pessoal da FCA para falar sobre compostagem aqui. Legal. E a gente percebe o seguinte, que o desconhecimento é muito grande, Sim, né? exatamente. Então vamos lá, de maneira muito simples, a compostagem é a reciclagem do nosso lixo orgânico. E quando eu falo lixo orgânico, eu estou falando dos nossos resíduos alimentares, de sobra e de preparo, então cascas de frutas, verduras, legumes, casca de ovo, filtro de café, borra de café, restos de sobra também cozidos e os restos de poda. Esse é o nosso lixo orgânico que a gente tem em casa e que a gente tem na cidade. A compostagem é a reciclagem desse lixo orgânico através da sua transformação em adubo. Então a compostagem transforma o lixo orgânico em adubo. Trouxe até aqui para vocês 2 pacotes aqui, 2 amostras do nosso adubo, né? Porque o objetivo final da compostagem é a gente ter esse produto que possa voltar para a terra. E você tocou num ponto muito importante, Márcio, que é a informação, né? Eu costumo dizer que como que o brasileiro lida com o seu lixo, né? A gente tem o costume, e esse costume é cultural, de misturar tudo num saco preto e colocar para fora. Isso é o que a gente faz com o nosso lixo. Essa é a nossa relação com o lixo, da maior parte das pessoas. Não estou generalizando, mas os dados no Brasil mostram que 96% de todo o lixo que a gente produz no Brasil está indo diretamente para o solo sem nenhum tipo de aproveitamento, na melhor das hipóteses, num aterro sanitário. Né? Então, as pessoas não têm o hábito de separar o seu lixo em casa. Então, isso tá na cultura. Como é que a gente transforma isso? É com a informação. Então, quem hoje, e aí o ouvinte pode até pensar nisso, quem hoje separa o lixo em casa, começou a separar pelos recicláveis secos. Papéis, plásticos, vidros e metais. Quem hoje separa, está separando esse tipo de resíduo, e não, que é uma das frações. Orgânico, o orgânico, pelo contrário, além das pessoas não separarem, ainda criou-se uma ideia de que o orgânico é sujo, é fedido e dá bicho. Então, isso que eu ia falar, a ideia que a gente tem, aqui o leigo como eu, se eu começar a guardar o orgânico, vai juntar bicho, vai dar cheiro, vai ficar fedendo lá o meu quintal. Isso. Essa é uma coisa, um preconceito certo, que eu tenho, tá? Certo. Mas não olha que legal, isso não é nenhum preconceito, porque isso pode acontecer. Pode acontecer de dar bicho, pode acontecer de dar cheiro. Então, quando a gente começa a separar, a gente começa a ter mais cuidado com aquilo. Então, primeiro, como é que dá bicho? Dá bicho porque o resíduo orgânico pode atrair algum bicho. Em casa, geralmente atrai mosca.
Ou pode atrair barata, etc. Mas é muito raro. Então, o que eu faço para não acontecer isso? Escorpião. A gente não pode, eu não posso ver o resíduo orgânico. Porque se eu não estou vendo o resíduo orgânico, nenhum outro bicho também está vendo. Como é que eu faço isso? Deixo tampado. Tem que ser bem tampado, tem que ser uma lixeirinha bem tampada. A gente, por exemplo, no ciclo, a gente deixa, as pessoas que separam em casa, a gente deixa um balde com tampa mesmo. Então ele fecha super bem. O balde precisa estar sempre tampado. E se você tiver um coletorzinho na pia, sempre tampado também. Gerou o resíduo, já coloca num recipiente fechado. Isso vai impedir a atração de moscas, tá? Por exemplo. O cheiro. O que dá o cheiro ruim? E quando eu tô falando em cheiro, veja, o odor, isso é muito interessante, porque o odor, ele é muito peculiar. Eu sinto um cheiro, o senhor sente outro. A gente tem já uma diferença, mas o que não pode ter no nosso lixo orgânico é fedor. É cheiro ruim, né? E o que dá o cheiro ruim no nosso lixo orgânico? É o resto cozido ou estragado. Cozido? Ou brócolis. Resto de arroz, resto de feijão, né? Isso é o que vai dar o cheiro ruim mais forte. Se o meu lixo tiver só separado com os restos crus, ou seja, os restos de preparo que a gente fala, que são as cascas, café, chá, você pode ficar uma semana. A gente tem planos de coleta no Ciclo Limpo que são coletas quinzenais, que eu passo a cada 15 dias na casa das pessoas. O cheiro, não vai ter cheiro ruim, vai ter um odor característico que é inclusive levemente adocicado. Então o que a gente sugere? Quando tiver o resto cozido ou estragado, ou o brócolis, congela ou deixa na geladeira ou no freezer, num pote de sorvete, no dia da coleta coloca para coleta seletiva do orgânico. Então essa questão não é uma simples questão de eu vou separar tal. E acho que teria que ter um pouco mais de orientação, conhecimento, porque você está me dizendo, não é só pegar tudo que sobrou de comida e jogar num saco. Quer dizer, o feijão, o arroz isso. tem que vir para cá, então tem que ter um certo conhecimento. Pode fazer isso. Então assim, pode fazer isso. O que acontece, né? Hoje, Botucatu, o município, a prefeitura, o poder público não oferece a coleta seletiva do resíduo orgânico, né? Ela oferece a coleta seletiva dos resíduos recicláveis. E por que Botucatu não oferece a coleta seletiva do resíduo orgânico? Isso é um problema que não é aqui da cidade, é um problema nacional. Interessante trazer um pouco de números aqui, né? Então, metade do que a gente gera hoje, 50% do que a gente gera hoje em quilo, em peso, é o lixo orgânico. Nas nossas casas e, portanto, no país, tá? Esses são os dados oficiais brasileiros. Então, metade do que a gente gera é resíduo orgânico. É a maior parte do que a gente gera. Na contramão disso... comida. Que é o resto de comida. Tô falando do resíduo urbano mesmo, do resíduo orgânico urbano, que são as nossas casas. A prefeitura não tem não tem a destinação adequada, que seria a compostagem. Eles coletam e levam para o que eu faço com esse daí, então, hoje? Você tem duas opções hoje, né? Quando o município não oferece, e de novo, isso não é um problema de Botucatu, nosso aqui, que é o caso nosso e que é o caso de todo mundo. Quase todo mundo, tá? Hoje tem um município modelo no Brasil em que uma autarquia pública já oferece a coleta seletiva do resíduo orgânico, que é Florianópolis. O dado oficial de compostagem no Brasil, de reciclagem do lixo orgânico, é de 0,4%. É muito ruim, né? Quase. O resíduo é quase zero, entende? Então, assim, com relação ao resíduo seco, o reciclável, a gente está chegando próximo de 4%. Quer dizer, 10 vezes mais do que o orgânico, mas ainda um dado muito ruim. Ainda é pouco, né? Aqui em Botucatu, você pode ter duas opções. Eu vou falar primeiro da primeira delas, tá? Não vou nem puxar a sardinha pro ciclo, porque eu vou falar da primeira delas. O resíduo orgânico, olha que interessante, é o único que a gente pode reciclar em casa. Existem diversos tipos de compostagem doméstica que é feita para sua casa. Ah, Júlio, mas eu não moro, não tenho chácara, não tenho sítio, não tenho espaço de terra. Não precisa ter espaço de terra. Ah, Júlio, mas na minha casa eu não tenho quintal. Não, mas não precisa ter quintal. Eu moro num apartamento. Ah, eu moro num apartamento, sala e cozinha. Beleza, tem um método para você. Então tem métodos de compostagem doméstica. Então, Márcio, você estava comentando que a turma da Unesp veio falar, talvez tenha sido a turma do Cuesta Composta, que eles distribuem caixas, né? Para as pessoas fazerem. Esse sistema de caixa, que é o Minhocário, ele foi um sistema desenvolvido e pensado para apartamento. Olha que legal, porque ele não dá nenhum cheiro, as minhocas não fogem de lá, não dá nenhum bicho. É para apartamento mesmo, que é para quem não tem espaço, mas faz aquele empilhamento daquelas caixas e faz a compostagem aqui. Então, a grande solução
entre aspas, a grande solução do tratamento adequado do resíduo orgânico brasileiro poderia estar dentro das casas. Por que eu coloquei entre aspas a grande solução? Porque não é todo mundo que vai querer fazer. Então, primeiro, as pessoas precisam ser informadas do porquê que ela precisa separar o seu lixo orgânico. Aliás, por que ela precisa separar o seu lixo em casa, por que isso é importante. Depois a gente precisa... Depois que a pessoa entendeu, existe uma trilha de aprendizagem, né? Depois que a pessoa entendeu isso, precisa fazer sentido para ela falar, nossa, eu posso fazer parte disso, eu posso contribuir, aí ela tem que aprender a fazer em casa. Então existe uma trilha que é onde, em muitos momentos, a gente trava hoje porque não tem... A prefeitura não tem corpo técnico para fazer isso, porta a porta, a gente esbarra um pouco nesses lugares, né? Mas a grande solução estaria aí, fazer em casa. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. Olha como o mundo é pequeno. Eu conheci o Nelson. Nelson é um industrial muito bacana em São Paulo. Ele que faz as cozinhas do McDonald's, faz cozinha para o King Burger, cozinhas industriais, tudo mais. E ele desenvolveu uma máquina lá, pequenininha, também assim, um pouco maior que o quê? Uma máquina de lavar roupa, menor que aquilo, que é para as prefeituras colocarem em escola, colocarem em pequenos restaurantes, pode colocar, que é para receber tudo isso e produzir ali mesmo já. Você vai colocando e ele processa. Você conhece esse tipo de máquina? Conheço, e aí tem uma informação que é muito importante. Ele vende isso, olha, Botucatu, nós já falamos esse dia aqui, de é a primeira cidade cardioprotegida, e não poderíamos, de repente, a prefeitura lançar um projeto de colocar isso nas creches, de incentivar os restaurantes a terem, e da gente começar também a produzir, porque só Florianópolis. Aí tem um ponto bastante importante dessas máquinas. Tem uma informação que é muito importante. Essa máquina, ela não é uma máquina de compostagem. Ela não é uma máquina que transforma o resíduo em adubo. Ela é uma desidratadora. É o que ela faz. A gente até tem que tomar um pouco de cuidado, porque essas máquinas estão sendo largamente difundidas. E não é errado difundir a máquina, o errado é difundir como máquina de compostagem em 24 horas. Compostagem não acontece em 24 horas, né? Então o que ela faz é desidratar o resíduo, ela tira a água, porque o resíduo orgânico é 80% água. Ou seja, aí você vai conseguir tirar um volume, você vai criar uma massa de um resíduo, mas que ele não tem estabilização para ser usado como... Talvez a máquina possa servir para melhorar ou para ajudar um pouco nas fases posteriores, porque esse resíduo da máquina tem que ser compostado. Então ele vai diminuir o volume, talvez eu economize em logística, talvez eu economize em espaço no pátio de compostagem. Então ele pode ser talvez uma primeira fase para te dar um produto com menos água, ou seja, mais leve. E aí isso economiza logística. Nada. Pode ser que tenha cheiro, pode ser que não consiga tirar o cheiro, mas como é 24 horas, em 24 horas não vai ter cheiro ruim mesmo, de todo jeito. Mesmo que seja um resíduo a menos que seja um resíduo de pescado, um resíduo bem delicado. Se não, talvez não tenha cheiro mesmo. Então, o que essas máquinas fazem em loco é diminuir o volume daquele resíduo que está ali, diminuir o peso dele para facilitar os outros processos que vêm pela frente. Né? Então é importante porque a compostagem deve estar inserida, né? O tempo de compostagem, em média, ele varia de 80 a 120 dias. Esse é um período adequado para a compostagem acontecer, tá? Então tem as diferentes fases e aí as normas que regem a compostagem no Brasil, elas dizem quais são os parâmetros que precisam existir. Tem um parâmetro que é bastante interessante na compostagem, que são as altas temperaturas. Então na primeira fase da compostagem, a temperatura ali das pilhas de composto vão chegar a 75 graus Celsius. Que a gente brinca, fala que o resíduo está sendo cozinhado literalmente ali para eliminar todos os tipos de patógenos e também para produzir um composto orgânico de qualidade que possa ser utilizado nas lavouras. Porque não adianta eu receber o resíduo, diminuir a massa dele, desviar ele do aterro, mas não chegar a produzir um composto orgânico de qualidade que possa ser utilizado largamente, desde doméstico até em lavouras e plantações. Então a gente está muito atento a isso, né? Mas em casa, como é que a gente consegue atingir essa temperatura? Em casa a gente provavelmente não vai atingir essa temperatura, tá? Essa temperatura ela vai acontecer numa escala um pouco maior. Em casa tem alguns métodos para fazer a compostagem. Então, por exemplo, a gente estava falando do miocário, que são essas caixas empilhadas. É um outro método, não é compostagem, é vermicompostagem. Por que vermicompostagem? Porque é feita por minhocas. Então as minhocas não chegam em altas temperaturas, nem devem chegar mesmo, senão elas cozinham ali. Só que o miocário tem alguma restrição. As minhocas não gostam tanto de cítricos e cozidos, então tem alguma restrição. Nas altas temperaturas, uma das vantagens desse método de compostagem, que é a compostagem termofílica,
é uma palavra mais difícil, mas termofílica na etimologia da palavra é amigo da temperatura, ou seja, vai ter as altas temperaturas. Uma das vantagens é não ter restrição de resíduo. Então a gente recebe lá cítricos, recebe cozidos, a gente não tem restrição. Você pode fazer também a compostagem em casa numa metodologia muito semelhante à termofílica. Então você tem uma quantidade um pouco maior aí sim é legal você ter um espaço ou que não precisa ser de terra, mas um quintal ou um espaço de terra para você fazer com uma pilha mesmo, literalmente uma pilha, em que você vai empilhando o seu resíduo orgânico. Importante dizer que sempre com o resíduo orgânico úmido alimentar, a gente precisa misturar um outro tipo de resíduo orgânico, que é o resíduo seco, que a gente fala, que é o resíduo de poda. São folhas secas, restos de grama, poda triturada. Esses dois tipos de resíduos sempre vão ter que existir para fazer a compostagem, seja em maior escala como a gente faz, seja em casa também. Então você vai fazer uma pilha em que você vai empilhando, vai fazendo uma lasanha. Você faz uma camada da matéria seca, uma camada do resíduo orgânico, matéria seca, resíduo orgânico, vai fazendo uma lasanha e cobre bem com a matéria seca. Essa é bem resumidamente a formação de uma pilha de compostagem. Você pode fazer isso na sua casa. E aí a cada 15 dias você vai lá e dá uma remexida e cobre de novo. Você vai ter alguma temperatura, talvez não chegue em 75 graus Celsius, vai chegar em doméstico, geralmente 35, 45 graus, que já vai ser suficiente para o seu resíduo doméstico. E não vai necessitar de uma temperatura muito mais alta para aquilo acontecer, porque a quantidade ela é muito menor. Tá? E aí eu estava falando só da primeira opção, que é a compostagem doméstica. E em Botucatu... Né? Ele fala uma máquina, ele fala realmente que é uma recicladora de resíduo orgânico, tipo composteira, mas ele não fala que é uma composteira no conceito que você traz aqui para nós. E nem deve, né? E nem deve. A gente vai fazer o seguinte: 3440-1009 é o nosso WhatsApp, para as pessoas que tiverem curiosidade, dúvidas sobre esse assunto. A gente vai fazer um intervalo, já nós voltamos. Nós estamos conversando aqui com o biólogo Júlio Pinhel, um dos idealizadores do Ciclo Limpo, e a gente está vivendo a Semana Internacional da Compostagem. Já voltamos. Entrevista. 7h27, voltamos com o primeiro jornal, hoje recebendo o biólogo Júlio Pinhel, falando a respeito da Semana Internacional da Compostagem. E nós temos participação de ouvinte, né, Ellen? Nós temos um áudio aqui da Ana Paula, vamos ouvir. Bom dia, pessoal. Que seja abençoado para todos vocês. Eu fiz a minha composteira depois que eu escutei uma entrevista aí com vocês falando sobre isso. Na época foi alguém da Unesp Lajeado que estava dando a entrevista e eles estavam até distribuindo composteira para a população. Eu até me inscrevi, mas não consegui pegar. Aí eu pesquisei e já fiz a minha. Eu já estou produzindo meu próprio adubo. Que legal, né? Muito bom, assim, excelente. A gente percebe o seguinte: as pessoas... Ela mandou foto, eu vou baixar aqui. Vamos colocar foto, inclusive. As pessoas têm curiosidade, elas querem saber, elas querem fazer, mas a gente percebe assim que, fora as entrevistas que a gente proporciona para os ouvintes, né? Aonde mais obter esse conhecimento, até para a gente ter uma abrangência maior em tudo isso, né? Esse é um dos grandes desafios. Como eu estava falando no começo, culturalmente, olha que legal a foto que ela colocou. Ela fez uma composteira, um minhocário, que é exatamente o sistema de minhocário, que são caixas empilhadas. No caso, ela usou baldes, e olha que legal no caso dela. Ela usou baldes reutilizados. Me parece ali, não estou conseguindo enxergar direito, talvez não sei se é de manteiga ou do que é esse balde, mas são baldes reutilizáveis. E ela fez um minhocário de baixíssimo custo, com material que talvez ela conseguiu em doação, ou se ela comprou esses baldes, ela comprou num preço muito baixo. São baldes de gordura vegetal. Gordura vegetal, ótimo, é isso. Então, que legal, essa questão da informação hoje ele ainda é um grande desafio, como eu estava falando no começo. Culturalmente a gente lida com os nossos resíduos como se tudo fosse lixo, eu coloco tudo no saco preto. Então a gente carece de fato de informação, e é uma informação que ela deve ser constante. Ótimo a gente estar aqui no rádio, abrir esse espaço, já dá para perceber o interesse que isso gera, mas o que mais a gente pode fazer? A gente no Ciclo, esse ano a gente completa 10 anos aqui em Botucatu. E a gente entendeu ao longo do nosso caminho que a gente a compostagem não era o principal serviço que a gente oferece. O principal serviço
que a gente deve oferecer como serviço de interesse público é a informação. Sem dúvida. Hoje a gente tem braços curtos, a gente tem as nossas redes sociais, então a gente tem o nosso Instagram, o Facebook, o nosso site, onde as pessoas podem se alimentar muito de informações, mas isso ainda depende um pouco da pessoa ir atrás, como no caso da ouvinte, que ela se inscreveu nesse programa do Cuesta Composta, em que eles distribuem caixas, que é um programa muito legal, que é uma forma de chegar nas casas, que eles tiveram um projeto aprovado, inclusive acho que com apoio da própria prefeitura, para distribuir, se eu não me engano, 200 caixas. Então eles tiveram a opção de convocar a população, entrar nas casas. Olha que incrível o potencial de transformação. Acho que ela não conseguiu porque tinha um número limitado, ela deve ter ficado. Mas legal, ela foi atrás e entendeu que numa pesquisa de internet você consegue encontrar como que você faz uma composteira, como que você cuida. E ela fez aí de uma forma que eu acho que é incrível, que é uma forma de baixíssimo custo, para que não tenha os filtros que as pessoas têm geralmente na sua... Ah, mas isso vai dar bicho. Não, não dá bicho. Não, isso vai dar cheiro. Não, não dá cheiro. Ah, mas isso é caro. Não, não é caro. A gente tem que ir tirando os filtros para ir quebrando esse paradigma de que o resíduo orgânico é algo que eu preciso me afastar disso. Então, não sei se já pensaram nisso, é interessante porque como que a forma como a gente lida com o nosso lixo é no afastamento, né? Eu quero me afastar daquilo, aquilo é ruim. Eu uso um saco preto. Sabe por que as pessoas usam um saco preto? Para não ver o que tem dentro do seu próprio lixo, da sua casa. É a mesma coisa do esgoto, né? O esgoto a gente trata com afastamento. A gente quer aquilo longe da gente, né? A gente quer o nosso lixo longe da gente, mas não. Nosso lixo ele é uma riqueza, ele é um recurso. Então a gente precisa conseguir transformar isso, né? Então eu convido as pessoas a visitarem o nosso site, ciclolimpo.com, as nossas redes sociais, @ciclolimpo, ali vai ter bastante informação. Eu vou mesmo aprender de a conteúdo. fazer isso daqui ou não? Ali você vai aprender a fazer isso inclusive, né? Como fazer em casa. Então, quando você perguntou quais as opções em Botucatu, eu comecei contando a primeira, que é fazer em casa. Que esse é o caminho. As pessoas precisam entender que elas podem dar um sentido para isso já em casa. Não quer fazer em casa? Então aqui em Botucatu a gente tem o Ciclo Limpo, a gente tem uma empresa que presta esse serviço. Porque a prefeitura não oferece, assim como muitos outros municípios, infelizmente, ainda não chegou. Por que na prefeitura não oferece? Vocês contataram, vocês tiveram reuniões com a prefeitura, não houve interesse, o que aconteceu? Tem uma questão que é bastante importante da gente esclarecer aqui, que é a conta não fecha. Não tem grana para fazer a gestão adequada de resíduo. Olha que interessante, né? Fazer a compostagem, a gente enterrar o nosso lixo é a forma mais barata economicamente. Porque eu pego o seu resíduo hoje, eu pego a sua casca hoje, eu enterro e saio e vou pegar a próxima casca da próxima pessoa e vou enterrar e vou embora. A compostagem, eu pego a sua casca hoje e trabalho nela 100 dias para ela ficar pronta. Só para ter uma ideia de que existe um processo que ele é mais custoso quando você dá a destinação adequada. A mesma coisa do reciclável. Se eu pegar o seu plástico hoje e enterrar, é mais barato do que uma cooperativa ter que pegar ele, ter que triar todos os tipos de materiais, ter que enfardar, ter que fazer a comercialização, ter que fazer a venda. É um processo custoso. Transporte. E aí eu pergunto, olha que interessante, né? Quem faz parte do Ciclo Limpo paga uma taxa mensal para isso, né? Não tem outra forma de fazer isso dar certo. Eu não consigo coletar lixo de graça, transformar em adubo. Isso é impossível, porque é muito custoso. E é interessante a gente refletir sobre isso, porque nas nossas casas as pessoas têm uma ideia de que a coleta de lixo ela é gratuita. Eu ouço muito assim, Júlio, mas por que eu vou pagar por uma coisa que eu tenho de graça em casa? E aí a gente precisa fazer uma desconstrução total, porque primeiro, o que você tem na sua casa não é de graça. Você acha que é de graça porque não chega um boleto. Chega o boleto da água, chega o boleto da luz e não chega o boleto do lixo. É a primeira coisa. Porque hoje a taxa que vai para nossa gestão de resíduo está inclusa no IPTU, aqui em Botucatu, assim como em vários municípios. Mas olha essa reflexão que legal. Supor que você recebe lá o boleto da sua água, só para facilitar a conta aqui, você paga R$100, que é uma conta alta, mas que é R$100 por mês de água. No ano você vai gastar R$1.200 de água para ter um bom serviço prestado. Para ter água na sua casa, para ter água tratada, o esgoto. E a luz você recebe uma conta de R$200 por mês. No ano você vai gastar R$2.400. Então eu tô falando que você tá gastando R$1.200 por ano de água, R$2.400 de luz para ter um bom serviço prestado e o lixo. Quanto que a gente tá gastando para ter uma gestão de resíduo eficiente no município? Não sei se vocês sabem qual que é a parcela do IPTU em que vem a taxa, o lixo, né? Mas vamos supor que seja... O meu IPTU é R$800, sei lá, R$850. Qual a taxa que vem pro lixo? R$100, R$50, R$30, Qual 150? disso, Qual o percentual, né?
Seria até legal a gente entender melhor esse percentual, né? Porque não sei se isso tá claro, mas qual o percentual? Então veja, eu tô falando de gastar 1.000 na água, 2.000 na luz e R$100 no lixo. A conta não fecha. A prefeitura não tem a grana para fazer a gestão adequada. Esse não é um problema de Botucatu, é um problema nacional, porque convencionou-se dessa forma. Então aí tá a primeira questão. Então em vez de eu lá jogar pedra na prefeitura, eu preciso entender que não tem a grana. Hoje Botucatu gasta em média, os últimos dados que eu tive acesso, depois a gente pode até verificar isso, mas Botucatu gasta em média R$10 milhões por ano para fazer a gestão do resíduo, que é a terceirização da coleta, para levar até o aterro e etc. E arrecadava, isso acho que na época da revisão do plano de gestão de resíduos, acho que esses números são dessa época, e arrecadava 6 milhões. A gente já nem arrecada o que precisa fazer para não conseguir fazer a gestão adequada. Então, e a gestão adequada, ela é mais custosa. Ou seja, a gente precisa ter mecanismos de cobrança disso. Eu sei que é ruim isso, porque a gente está cansado no Brasil de pagar taxas e etc. E às vezes não ter o retorno que a gente gostaria. Isso já gera uma questão. Mas hoje é lei no Brasil, pelo novo marco do saneamento de 2020, que todos os municípios precisam ter as taxas de lixo claramente instituídas e que paguem a conta. Então hoje tem uma questão mesmo financeira associada, de não conseguir instituir uma coleta seletiva porque ela é mais custosa. A conta não está fechando. Conta não está fechando. Então essa é a primeira questão. Aí a gente pode entrar em outras, né, que são os desafios de ter equipe necessária para isso, ter corpo técnico especializado para trabalhar o tema. As prefeituras não têm. Então o que ela arrecada hoje não paga o mais barato, quanto mais o mais caro. Exatamente, assim, é basicamente mais isso. Barato que de maneira simplória já não dá para pagar. Isso, imagina, de maneira simplória porque seria tipo isso. assim, para você produzir isso aqui, pelo que eu estou entendendo, o valor que você vai vender custou mais caro produzir do que isso não paga a conta. É que nem isso é muito interessante. Então eu tô aqui com as amostras do adubo. As pessoas falam, Júlio, mas eu já vou doar meu resíduo e você vai produzir o adubo. Essa conta não fecha mais nem de perto. É a mesma coisa de eu achar que doando os meus materiais pros catadores, com a venda dos recicláveis, eles pagam o negócio deles. Não pagam. Por isso que a prefeitura subsidia o trabalho deles. Por isso que a prefeitura cede caminhão, cede equipe para fazer a coleta. Porque quando os catadores recebem todos os materiais, mesmo em doação, e fazem toda a cadeia necessária para vender aquilo, o que eles arrecadam não paga a operação. Se tivesse que ir lá buscar, Malemar, eles conseguem dividir a grana entre eles, mas se eles tiverem que bancar caminhão, diesel, manutenção, a conta não fecha, nem de perto. Eu divulguei aqui a semana passada, ou sei lá, 15 dias atrás, um número impressionante, né? Parece que 92% dos municípios fazem a coleta seletiva, 2% reciclam. Isso. Então é um número que nunca vai bater. Se quase a totalidade faz a coleta, 2% recicla, né? Tô falando do material seco aí que você fala e tal, né? Bom, nós temos pergunta de ouvinte ainda, né? Nós temos a Patrícia, ela perguntou, ela gostaria que fosse indicado onde comprar, onde conseguir aqui em Botucatu baldes grandes com tampa e caixas de minhocário para que ela possa fazer em casa como a Ana Paula fez aqui. Eu acho que ela pode procurar. Então, as caixas, para te ser bem sincero, não sei onde é que vende aqui em Botucatu, porque a única dica mais importante para o minhocário é que essas caixas devem ser empilháveis. Ou seja, elas não podem afundar uma dentro da outra. Não sei se vocês viram a foto lá dos baldes, o que se faz, porque assim, precisa ter comunicação entre uma caixa e outra. O balde, como ele tem a tampa, você simplesmente empilha, só que daí você abre um buraco na tampa. E aí ele consegue encaixar. Se forem caixas, o importante é que quando você colocar uma dentro da outra, ela não afunde. Ela tenha uns vincos que ela consiga ser empilhável. Essa é a dica, Tem uma estrutura. Agora, talvez seja mais fácil ela colocar caixas para minhocário na internet e ver aonde que ela vai achar. Ela vai achar diversas opções. Confesso, nesse momento, que presencialmente aqui em Botucatu, eu não sei onde vende essas caixas empilháveis. Seria até legal saber, acho que até o pessoal do Cuesta Composta também comprou direto do fabricante, de fora daqui. Mas ela consegue achar isso facilmente pela internet. Em diversos modelos. R$183. Já vem kits prontos, né? Você tá vendo um kit pronto já, né? Aqui ele tá vendo um kit que já vem inclusive pronto. Que ele custa um pouquinho mais caro por já vir pronto, mas ele já vem pronto para você usar, porque é importante porque tem uma construção a ser feita se você comprar só as caixas. Você vai precisar instalar a torneirinha, fazer os furos entre as caixas para passagem do biofertilizante das minhocas, enfim. Quanto você produz por mês? Eu preciso tirar um filtro, Lorival. Eu preciso tirar um dos filtros, porque ele falou, tem que tirar o filtro. Ele tirando tem um filtro, que é essa torneirinha aí. Porque o lixo, ele produz o churume,
que é uma coisa muito desagradável. O que faz com isso aqui nessa torneirinha? Porque é ali que sai o churume. Ótima pergunta, ótima pergunta. Pra complementar, a Ana Paula falou aqui que ela conseguiu os baldes dela de graça. Então pode ir lanchonete, padaria. Isso, exato. Tem meios de conseguir. Sensacional, exatamente. Ótima pergunta, André. Olha que legal. Na compostagem não se gera churume. E aí é legal a gente ter esse esclarecimento aqui. Churume é uma coisa ruim. É um líquido tóxico que ele é gerado em aterros e lixões, porque ele é a mistura desse percolado, desse líquido que o resíduo orgânico gera, mas misturado com muitos outros tipos de resíduos e rejeitos, metal pesado, sujeira, muitas coisas, e aí isso né, de maneira mais simplória, se torna esse líquido tóxico, que é o churume, que pode ser altamente destrutivo ali para o meio ambiente. Inclusive, os aterros sanitários, por obrigação, têm que fazer a coleta desse churume e o tratamento para um aterro sanitário operar de forma adequada. Na compostagem não se gera churume. O líquido que se gera ali, ele pode ser chamado ou de adubo líquido ou de biofertilizante, que são os nomes mais populares. Então, primeiro, esse líquido que vai gerar no miocário especificamente, ele é um biofertilizante que ele sai estabilizado, ele sai pronto para o uso, ele sai pretinho, ele deve sair pretinho e inodoro. Cheiro zero. Podia ter trazido, eu tenho um em casa, podia ter trazido o líquido. Cheiro zero, inodoro e pronto para uso. E ele é um adubo líquido tão potente, tão concentrado, que você deve diluir com água. É para usar como adubo também. Como adubo também, mas é um adubo líquido. Então a diferença é essa, e a diferença é que ele sai muito concentrado, a gente precisa diluir esse do miocário, uma parte dele para 10 de água. 10 de água? Isso vai render muito. Então, pôr na plantinha dentro de casa. Pôr na plantinha dentro de casa, no vasinho, 1 para 10. Esse é o melhor. Vai colocar no seu canteiro, você tem uma horta, pode ser menos, 1 para 5. Eu vou aplicar no dia que tá chovendo, então aplica ele in natura mesmo. Mas esse líquido, ele já sai, ele é um adubo líquido ou um biofertilizante, ele sai estabilizado para o uso, bem pretinho, como se fosse uma Coca-Cola, sem cheiro nenhum, e você pode diluir ele para utilizar, tá? Então é legal esse esclarecimento, porque não só no miocário, mas no nosso processo de compostagem, que também gera um líquido, esse líquido ele não é poluente, é a primeira coisa que é importante dizer, e no nosso caso a gente recircula ele na própria compostagem. Como a compostagem precisa de umidade necessariamente para acontecer, a gente utiliza ele no próprio recircular das pilhas de compostagem. Márcio, só uma curiosidade para você ter uma ideia, nos Estados Unidos eles já estão fazendo o composto orgânico das pessoas falecidas. No Brasil não existe legislação. Isso. Você conhece, já viu isso, né? Conheço. As pessoas estão levando os corpos, em vez de sepultar, né? cremar, isso, exato. Eles estão podem virar adubo. Compostagem e depois acho que estão levando para casa para as plantas. No Brasil isso não existe ainda, não existe nem legislação que permita isso. Mas você vê como está avançando. Você produz quantos quilos aqui por mês? Antes de ele responder, desculpa, nós vamos fazer um intervalo rápido, a gente tem que fazer um intervalo e você vai falar na volta do intervalo das 2 ações que vão acontecer em Botucatu nessa semana da compostagem. A gente está conversando sobre com Júlio Pinhel a respeito da Semana Internacional da Compostagem. Entrevista. 7h46, o assunto está rendendo, nós estamos falando a respeito da Semana Internacional da Compostagem. Está aqui no estúdio o biólogo Júlio Pinhel, um dos idealizadores da Ciclo Limpo. Muitos assuntos acabam surgindo, é um assunto amplo, e a gente percebe o seguinte, que as pessoas, elas querem ter conhecimento a respeito do assunto, né, Júlio? Querem. Inclusive, Márcio, esse é um dos objetivos da Semana da Compostagem. Então, por isso que a gente vai fazer 2 ações muito legais. Bom, a gente faz várias ações e a gente não fica só na semana, a gente amplifica isso para o mês de maio, que é sempre um mês importante pra gente aqui no Ciclo, porque a gente intensifica ações que a gente já faz no dia a dia, mas a gente coloca mais energia nisso. Então a gente tem muitas atividades que não são abertas à população, que são agendadas. Então, visitas de escola no nosso pátio de compostagem, a gente tem visita para o mês inteiro agendada. A gente vai dar tem uma situação muito legal que a gente vai dar uma palestra na APAI. Para mim, pessoalmente, vai ser uma situação muito legal, porque a gente vai dar uma palestra para os assistidos, inclusive. Então, a gente implementou a coleta seletiva do resíduo orgânico na APAI no mês passado. Fizemos 3 treinamentos com os gestores de lá, e agora a gente vai para um treinamento para os assistidos, e que vai ser muito legal, porque a gente vai adaptar, aprendendo com eles como adaptar a linguagem para conversar com os assistidos para ensinar sobre gestão de resíduo. E a gente vai, coincidentemente, mas uma feliz coincidência, vai ser no mês de maio, que vai ser uma das ações
muito nobres pra gente, muito honrosas de fazer essa atividade, mas eu queria destacar duas que são abertas à população. E aí vai de encontro a essa ideia das pessoas que querem saber mais, querem conhecer mais. A gente dá a oportunidade para as pessoas, primeiro, conhecer o que é a compostagem e como ela acontece. Então, nesse próximo sábado, dia 9 de maio, a gente vai proporcionar uma visita aberta no nosso pátio de compostagem para toda a população que queira conhecer, que queira ir até lá, saber como acontece a compostagem, e o processo ele é muito visual. A gente consegue ver desde o resíduo cru que chegou ali, a gente demonstra como é que a gente faz a compostagem, mas dá para ver as diferentes fases. E nas diferentes fases a gente vê a diferença de cores entre as pilhas de compostagem, a diferença de textura nas pilhas de compostagem, as diferenças dos odores na pilha de compostagem, até sair o adubo pronto. E ali é um momento para a gente conversar não só sobre o processo da compostagem que as pessoas estão vendo, mas também sobre a importância da gente separar o nosso lixo de maneira correta. É um dia que é muito legal, vai ser às 9 da manhã e a gente pede que as pessoas se programem para chegar no horário. Por quê? Nosso pátio de compostagem, ele fica dentro da universidade, dentro da Unesp, no campus do Lajeado, na Faculdade de Ciências Agronômicas. De fim de semana não entra veículo lá. Claro que a gente consegue, a gente entra em comboio, a gente tem autorização para entrar, mas a gente precisa entrar em comboio. Então a gente espera todo mundo na portaria nova do Lajeado e até as 9h15 no máximo, e aí a gente entra todo mundo junto. Então precisa se programar para chegar no horário. Para essa visita precisa fazer a inscrição, super simples, no nosso Instagram, ali no famoso link da bio, que é onde as pessoas conseguem clicar num link, vai achar o link para fazer a inscrição na visita. 20 segundos você preenche o seu nome, seu telefone e quantas pessoas vão com você, pra gente ter o controle exatamente para esperar as pessoas na portaria e falar, o Márcio ainda não chegou. Aí eu dou uma ligada, Márcio, você tá chegando? Então a gente consegue ter bem esse controle, então por isso a importância da inscrição. É um dia que a gente oferece um café da manhã também, já mais ou menos brunch ali, porque geralmente acontece umas 11 da manhã no final da visita. Esse ano a gente vai ter um café, não sei se eu posso falar o nome de uma parceira, a gente vai ter um café da manhã oferecido pela padaria Jacarandá, e é muito legal porque a gente come um café da manhã do lado de 120 toneladas de resíduo orgânico sendo tratado, e as pessoas conseguem comer porque não tem cheiro, porque não tem odor, porque não tem nada. Então a visita aberta é um momento muito legal para as pessoas irem até lá. Esse é o primeiro convite que eu queria deixar aqui. Também pode entrar direto em contato com o nosso WhatsApp no 14 99605 2021, 99605 2021. Também pode fazer a inscrição direto por lá. E o segundo convite, Márcio, a gente vai fazer no dia 16 de maio, que é o outro sábado, o drive-thru da compostagem. Como que vai funcionar o drive-thru da compostagem? E essa atividade tem a parceria da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente. A gente vai estar com uma tenda montada ali na frente do bolsão da prefeitura, na frente do Cardoso, no sábado, das 9 da manhã às 13 da tarde. A gente vai estar com uma faixa ali escrito drive-thru da compostagem para as pessoas identificarem. E para esse dia, a gente incentiva e sugere que as pessoas separem o seu lixo orgânico em casa durante alguns dias. E leve lá pra gente nesse dia para poder trocar por adubo. Trocar por adubo e a gente trocar uma ideia também, né? Então as pessoas, o que a gente quer nessa ação é que as pessoas se permitam, se deem a oportunidade de ter a experiência de por alguns dias separar o seu lixo orgânico em casa. E a gente dá todas as orientações de como as pessoas precisam fazer isso. As orientações estão disponíveis no nosso Instagram. As pessoas podem entrar em contato também para perguntar dúvidas. Ao longo dessa semana a gente vai divulgar várias informações sobre o drive-thru, mas a pessoa, basicamente, ela deve separar o seu lixo orgânico em casa. A gente vai disponibilizar a lista de tudo que ela pode separar, mas ela pode separar todos os resíduos de sobras de alimento, de preparo de alimento, as cascas. Também podem separar restos de poda, mas nesse caso com uma atenção importante, porque a gente só vai receber folhas secas e aparas de grama, a gente não recebe galhada, isso não serve na compostagem, tá? Então a pessoa deve separar, ela pode usar qualquer recipiente que ela tem em casa, e a gente sugere que ela não use saco plástico de uso único. A gente sugere que ela use pote de sorvete, a gente sugere que ela use Tupperware, a gente sugere que ela use qualquer lixeira, balde que ela tenha na casa dela. Ela vai até o drive-thru, isso vai inclusive facilitar o transporte dela até o dia do drive-thru. A gente vai virar nos nossos contentores e aí ela leva o pote embora para casa e ali ela vai trocar o seu resíduo por adubo. E as pessoas também que forem lá vão ganhar um vale
um voucher para a pessoa experimentar o ciclo na casa dela por 30 dias. Sem nenhum custo, sem linhas pequenas, para realmente a gente tirar esses filtros, André, que eu estava falando. A ideia do drive-thru é a pessoa ir tirando os filtros, junto com o nosso apoio. A gente apoiando e ensinando as pessoas a fazerem. Não dá cheiro, não dá bicho, é super tranquilo, isso engaja a família, né? E aí ela vai poder levar até o drive-thru. Ela quer usar sacola de qualquer jeito, de qualquer hipótese. Não, eu quero usar sacola porque eu gosto de usar sacola. Então tá, se você quer usar sacola, vai poder usar sacola, mas vai poder usar sacolas que a gente vai disponibilizar, que são sacolas compostáveis. A gente utiliza na nossa coleta domiciliar sacolas compostáveis, que é exatamente aquela que está aparecendo na foto ali atrás. Não sei se as pessoas conseguem ver, mas dentro do balde tem uma sacola marrom que parece plástico, mas não é. Ela é uma sacola compostável. Quem quiser usar essa sacola vai poder usar, e a gente vai ter 4 pontos da cidade onde essas sacolas vão estar disponíveis para as pessoas retirarem em horário comercial. Não sei se eu posso falar esses pontos também. Claro. Então, esses pontos é o Poupa Tempo Ambiental, ali no Parque Municipal, onde fica inclusive a sede da Secretaria de Meio Ambiente. E aí 3 comércios. Um é a Igo Peixaria, que fica no bairro, na Tenente João Francisco. O outro é a Biologia do Centro, que fica na Dom Lúcio, ali do lado da Ótica Santa Luzia. E o outro é o Restaurante do Mato, que fica na General Teles. A gente tentou pensar em locais estratégicos, com horário, que tem horário comercial e locais de passagem, onde as pessoas podem ir lá, retirar a sacola e usar essa sacola para fazer a separação, se ela quiser, tá? Bom, são muitas informações, todas essas informações vão estar disponíveis na nossa rede, @ciclolimpo. Pro drive-thru as pessoas não precisam se inscrever, tá bom? Então a ideia é que as pessoas tenham a experiência de separar em casa, com o nosso apoio, possam ir até lá nesse dia. A gente vai estar com vários itens de demonstração ali para conversar com as pessoas, para receber as pessoas. E a ideia é estar num ponto estratégico da cidade também de movimentação, para que as pessoas possam passar, olhar ali um lugar escrito drive-thru da compostagem. Elas não ouviram falar, elas vão querer saber o que é, e a gente vai poder abordar também essas pessoas que vão estar passando ali, conversar com elas e falar sobre compostagem, que de novo é o grande objetivo da Semana da Compostagem. É a gente informar a população, é a gente conseguir atingir pessoas que não estão no seu dia a dia fazer a compostagem, né? Então a gente está tentando desenvolver essas 2 ações com esses objetivos. Venham conhecer, né? Venham conhecer uma coisa diferente, venham conhecer um assunto diferente e que faz parte do nosso dia a dia, né? Perfeito. Dia 9 tem restrição de presença? Ótimo, tem restrição. Se inscrevam rapidamente, porque a gente tem uma restrição do número de participantes, então a hora que encerrar as inscrições a gente encerra. Então ainda está aberta, ainda tem vagas, né? Estamos super no momento de fazer a inscrição, mas se as pessoas puderem o quanto antes, porque em algum momento a gente encerra as inscrições. Júlio, muito obrigado pela presença. Com certeza você vai voltar outras vezes. A gente percebe que é um assunto que rende, né? E que as pessoas estão em busca de informação. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo espaço. E daqui a pouco a gente vai tomar um café, né? Desde que seja um café Tesouro. 100 anos o Café Tesouro está completando na cidade de Botucatu. Qualidade que não se altera, o meu, o seu, o nosso café de sempre, né? No dia a dia, depois que termina o jornal, no intervalo do jornal, sempre tem um cafezinho que é o Café Tesouro, o nosso café de sempre. Café Tesouro esse ano comemorando 100 anos de qualidade em Botucatu. Muita gente que vem visitar parente aqui em Botucatu, quando vai embora, passou o final de semana, sempre leva um pacote de Café Tesouro, o nosso café de sempre. Eu vou convidar você também a fazer um test drive dos veículos Nissan, da Nissan Aplauso Botucatu, uma empresa de 28 anos de tradição, comprometida em oferecer o melhor negócio, garantir a satisfação total dos clientes. Você encontra veículos novos, seminovos, com procedência, na Dante Delmanto 1510, uma oficina completa para você cuidar do seu carro. O WhatsApp é o 3112-3995. Nissan Aplauso Botucatu, seu próximo carro está aqui. Bom, e aí? Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.